Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Olá, Castbackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o John Souza. Hoje nós vamos falar dele, tá bom? Hoje é episódio de Scarface, filme de 1983 do nosso querido... Olha esse trio, tá? Brian De Palma, Oliver Stone no roteiro e o Al Pacino, né, que já virou Pacino aqui do Cashback, Al Pacino em toda a sua glória na juventude ali, coisa maravilhosa. E por favor, digam olá para os meus amiguinhos aqui. Eu tô aqui com Edu Schneider e Rodrigo Poli. E aí, galera? Fala, meus amigos. E não pode deixar de frisar o episódio de aniversário de Rodrigo Poli, rapaz. Não é qualquer episódio. Realmente. O filme é maravilhoso, mas a causa aqui, né, o momento é mais maravilhoso ainda. Eu só queria dizer uma coisa, já para fazer a abertura, cara. Eu não tenho cicatriz. Ai, não dá. Acho que esse horário dá para falar, melhor não, né? Para bom entendedor, um pinguelito. Eu diria mais. Ô, Rodrigo. Depois do que eu falei hoje no vídeo de Screenbolt, cara, acho que tá liberado qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, né? Até boquete eu falei hoje no vídeo, então tá tudo certo, cara. Tá liberado, né? Já tá noite, você já falou tá tudo bola certo. E gato. Em inglês só isso. Boquete, né? Que é isso, né, cara? Mas esse episódio aqui é uma homenagem aos aniversariantes do dia 25/4. Exatamente. Sou eu e o Paitino, né? Paitino, é isso aí. É isso aí. Menino novo. No mesmo dia. É isso. Show de bola. Então é isso aí, galera. Mas antes da gente entrar nesse filmaço, que eu tô muito animado pra conversar com vocês, ambos foram hoje numa cabine que eu tô muito animado. Eu, inclusive, queria ir, mas por conta de trabalho não consegui ir. Vocês foram na cabine de Thunderbolts, né? O mais novo lançamento de Marvel Studios, Thunderbolts. Como é que foi essa experiência? Quando esse episódio lançar, o filme já vai estar disponível para todo mundo aí, que eles adiantaram, né, para quarta-feira a estreia nacional aqui por conta do feriadão. Queria saber de vocês aí, o que vocês acharam, primeira impressão aí, sem muito spoiler pra galera. Gostaram? Pode falar aí, Rodrigo. Cara, então, John, como eu tava falando pra vocês em off aqui, eu não sei se é porque fazia muito tempo que eu não ia no... Tão tempo, né? Com toda essa correria da mudança aqui de casa, acho que todo mundo dá pra perceber que tem o meu negocinho onde ficava boneco, tá ali, né? Sem boneco, todo desmontado, tá madeira, tem caixa aparecendo aqui, ó. Eu tô de mudança, né? Então, nesse período de mudança e tudo mais, enfim, mudanças em vários setores da vida, eu faz muito tempo que eu não vou no cinema, né? Então, talvez eu tenha gostado muito do filme por conta de fazia tempo que eu não ia numa cabine, fazia tempo que eu não ia no cinema, fazia tempo que eu não gostava de um filme da Marvel como eu gostei. Então, assim, não sei se eu que tô super benevolente, como diria o Edu, ou se de repente o filme é bacana mesmo. Eu acho que ele é bacana porque uma coisa que me chamou muito a atenção foi o tema central do filme e você trabalhar uma questão humana muito pertinente aos dias atuais, misturado com a ficção e num humor na medida certa. Pra mim deu muito jogo, sabe? Deu um negócio, deu jogo, sabe? Então eu gostei bastante do tema central. Eu não vou falar muito, porque senão eu vou entregar, né? Quem é o verdadeiro vilão do filme. Mas eu achei super interessante essa forma como eles trabalharam essa questão humana tão pertinente aos dias atuais. Fora o humor, né? Eu comentei até com vocês, o Rodrigo comentou primeiro lá, porque eu moro longe pra caramba de onde foi a cabine, aí eu cheguei em casa tarde, aí depois ainda fui fazer comida e tal, aí foi enrolado o dia.
Mas, cara, o que eu posso dizer é o seguinte, a Marvel lançou tanto filme ruim, que quando lança um filme bom, que o filme é bom, não vou aqui também cuspir, né, no filme não, porque não é merecido, o filme é legal, eu me diverti, mas talvez não tivesse gostado tanto quanto eu gostei, se a Marvel tivesse uma atuada melhor, como já esteve bem lá atrás, né, há uns 5 anos aí. Como vem de uma toada bem ruim, o Guardiões da Galáxia 3 é uma exceção dentro desse monte de filme ruim que a Marvel tem lançado, a própria Disney, né, salvando uma animação ou outra aí, eu acabei gostando talvez mais. Aí depois que eu parei para pensar, eu falei, não, mas é aquela formulazinha ali mesmo, né, de equipe, a equipe começa se dando mal, aí depois vai se dando bem, igual no Vingadores, no primeiro Vingadores lá de 2012, mas, cara, não há como negar que tem um entrosamento, essa nova equipe aí dos Thunderbolts tem um entrosamento. Nós temos 3 bons atores, né? A Florence Pugh é uma excelente atriz, já demonstrou em outros papéis, né? O David Harbour é muito bom, e o Sebastian Stan, cara, o cara tá na crista da onda, o cara foi indicado aí, né? Ganhou o Globo de Ouro, o que ele fez lá interpretando o Trump foi maravilhoso. São 3 atores muito bons, e a química entre eles ficou excelente, cara. O David Harbour tá hilário nesse filme, cara, eu morri de rir. Cara, ele com aquele sotaque russo dele tá sensacional, cara. É o bonachão, aquele, né? O anti-herói bonachão, mó barato, cara. Eu gostei muito. E a relação de pai e filha é muito engraçada entre os dois muito também, legal. né? Aí a Helena, personagem da Florence Pugh, tá muito bem também, porque ela é uma grande atriz. Então a gente teve uma troca muito boa nesse sentido, né? Porque saiu a Scarlett Johansson, que também é uma grande atriz, né? Que fazia a Viúva Negra, agora nós trocamos aí pela Helena, pela Florence Pugh, que também é uma grande atriz. O que o Rodrigo falou também, pra gente não entrar em spoiler, também pra gente começar a falar também de Scarface, é que o vilão é muito legal, que não chega nem a ser um vilão. O vilão, quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender quem é verdadeiramente o vilão. A discussão, cara, é muito humana mesmo. Então, e você consegue se associar fácil a ela. Você olha ali e fala, cara, todo mundo, ou você tá passando por uma situação igual o personagem está passando, ou você tem algum conhecido que esteja passando. No mundo atual, não tem quem esteja livre desse problema, cara. Então, foi um grande acerto ali da Marvel. Como todo mundo sabe, tem cena pós-crédito e tudo mais, são legais também. Então, eu pelo menos fiquei feliz, cara. Fiquei com o coração tranquilo de ter ido ao cinema, ter assistido uma coisa boa. Que é aquela coisa que a gente fala, John e Rodrigo, que é você ir ao cinema, às vezes você só quer se divertir, cara. Você não quer um filme muito cabeça e tudo mais. Precisa ter. Eu gravei um vídeo essa semana do Predador 2, que não é... Pô, o Rodrigo é fã do primeiro Predador. Eu também sou. Obviamente, o Predador 2 não chega nem aos pés do Predador 1, mas é um filme legal, cara, de você assistir, uma boa aventura. E aí, lá no Predador 2, o Danny Glover, ele segura o filme, porque também é um atorzaço, o bom humor dele ali, cara, ele é o Murtaugh ali dentro do filme do Predador, é maravilhoso. Então, esse tipo de filme faz falta, precisa ter, é aquele filme que abraça todo mundo, entendeu? Todo mundo pode assistir de boa, e é um filme legal que você não precisa ficar acompanhando muita coisa que aconteceu lá atrás da Marvel. Claro que se você assistiu, né, você tá acompanhando esse universo, tem certas coisas que ficam mais legais, mas dá pra assistir de boa, é uma equipe muito divertida, bons atores, como eu falei, cara, vale demais aí a pena. Eu fiquei feliz que continue assim, cara, se lançarem filmes desse nível, pelo menos, a gente fica feliz, cara, porque a gente gosta desse tipo de filme, a gente reclama, tal, de que tá de saco cheio, mas toda vez que tem um filme desse, a gente tá lá pra assistir. É igual o Karate Kid, que vai ter aí, né, que vai lançar também no mês de maio. A gente reclama que, não sei o que, já teve um monte, pra que mais? Mas quando tem, tá lá o Ralph Macchio lá, a gente vai querer assistir. Aí com o Jack Chan junto, porra, óbvio que a gente vai querer assistir. A gente vai estar lá na cabine, eu e o Rodrigo também estaremos na cabine. Então, cara, é o que a gente quer também. A gente precisa também desse escapismo, do filme mais tranquilo, entendeu? Que não seja muito cabeça, mas que seja para divertir. Cinema também é para divertir. Edu, que cumpra, que seja redondinho, né? Esse filme eu achei ele bem redondinho em todos os aspectos. Exato, assim, a gente não tá pedindo muita coisa, cara. A gente tá pedindo isso. Não. E ele é levinho, né, nesse sentido de entretenimento, mas ele também tem uma questão, uma mensagem muito forte, eu diria. Exato. Né? Não só no personagem central ali, né? Mas também, você pega o agente americano, o pai e filha ali também, a relação entre eles, enfim, todos eles ali têm uma questão humana, né?
envolvendo ali. Então é realmente bem interessante, tem uma mensagem muito forte esse filme, o que é bom também, o que é legal também, né? E mais um nepotismo ali, né? Que é filho do Kurt Russell, né? White Russell. Parece, né? Parece bem. Não, ele é filho, não é? Ele é filho do... Não, ele é filho mesmo. Ele é filho. Então, ele lembra, né? Ele lembra o bem sorriso lembra um pouco, assim, mas ele não tem metade do charme do pai, né? Eu acho o pai mais bonito. Acho o pai mais bonito e melhor ator. E a questão de charme cash é o também, cash, não pô. tem, não tem como. Isso aí. Mas antes da gente prosseguir, se estender um pouco aqui, mas eu queria conversar com vocês também, porque esse tá trazendo um barulho interessante, que é um filme da A24, cara, que muito se brincou, inclusive na campanha de marketing desse próprio Thunderbolts, que seria o filme mais A24 da Marvel, né, que eles pegaram uma equipe grande lá de produção da A24 para fazer o Thunderbolts, e aqui nós tivemos hoje o trailer, né, anunciando o lançamento do The Smashing Machine, que em português o nome vai ser Coração de Lutador, Smashing Machine, que é o próximo filme aí do Benny Safdie, né, protagonizado pelo The Rock, fazendo o papel de Mark Kerr, eu acho que é assim a pronúncia, que foi um lutador lá antes do Pride, antes do UFC, né, onde realmente valia tudo dentro de um ringue. O pau comia solto. Ele tem uma história conturbada, eu tava dando uma pesquisada aqui antes de conversar com vocês. Pra mim, assim, vocês assistiram o trailer recentemente, foi até legal que a gente meio que assistiu o trailer junto aqui. Pra mim, eu destaquei duas coisas, assim, é um trailer até com tanto longo, assim, mostra bastante coisa. Primeiro, a Emily Blunt tá em outro nível de atuação do The Rock, pra mim o The Rock não tá no mesmo patamar. E o The Rock, cara, uma coisa que me deixou feliz e eu tava preocupado, não está dando a estranheza da maquiagem, porque como o rosto dele tá muito mudado, isso pra mim não foi um problema, cara. Eu achei que a maquiagem está muito bem feita e não dá aquele vale de estranheza, sabe? Tipo assim, caraca, sabe o nariz do Joseph Gordon-Levitt lá naquele Looper, que você fica o tempo inteiro no filme falando, mano, o que fizeram com a cara desse maluco? Aqui não, cara, aqui no trailer parece que tá muito bem feitinho. E ele tá parecido com o Mark. Sim. Eu acompanhei esse lutador na época mesmo. Era um lutador que ele era muito temido, cara, porque o cara é um gigante, né? Mas aí depois a gente olhava ali, a gente percebia que tinha um suco ali, né, Rodrigo? A gente olhava e falava que, pô, esse cara é topadaço, né? Como outros lutadores, como o Brock Lesnar, por exemplo, também, que é outro gigante, e você sabia que o cara se dopava, não tinha como. Tá na cara. Entendeu? E aí, quando o UFC começou a fazer um controle de doping maior, esses caras começaram a sumir, né? Começaram a cair muito na carreira. E ele tem problema também com drogas também, o Mark Kerr, não era só doping. Então, mas, cara, como personagem é riquíssimo. É igual você contar um filme do Maradona. Vale mais fazer um filme do Pelé ou um filme do Maradona? Vale muito mais fazer do Maradona, porque o personagem é muito mais controverso. E o Mark Kerr é excelente pra você fazer um filme, do que ter um lutador que é todo certinho, né? Tipo o Anderson Silva. O cara todo certinho, né? Acordava cedo pra treinar, o cara super dedicado, mas não tem muita graça, não tem muita coisa interessante pra contar. O que a gente quer é trecheira mesmo, é o cara que se dopa, o cara que usa droga, né? A vida do cara é o caos, é esse cara que dá um bom filme, cara. Eu tô curioso. O Safdie lá, né, o filme aquele Joias Brutas, né, os irmãos Safdie que fizeram, né, o Joias Brutas eu acho fantástico, cara. Então já gera uma expectativa também por causa disso, né? Então eu fiquei animado aí, cara, com o trailer e o que você falou, John, faz sentido. Não me estranhou, até porque ele tá muito a cara do Mark Kerr, de verdade. Então, Emily Blunt é uma boa atriz, então eu quero ver, cara. Tô empolgado aí pra assistir também. Cara, eu achei bem interessante, gostei. Eu achei que realmente a maquiagem, ela não assusta, assim, não é uma coisa que te chama muita atenção. Claro, eu vi aqui no meu celular, tal, vamos ver na telona, né? Na telona que a verdade vai aparecer. Mas é o The Rock, né? A gente sempre... Eu gosto bastante dos filmes do The Rock, eu gosto muito, inclusive, da atuação dele, né? Ele foi melhorando com o tempo, né? E eu acho que não tinha cara melhor para fazer o Mike Kerr, né? Os caras, dois gigantes, né, cara? É realmente um personagem com uma história riquíssima aí, né? É bem interessante. Tô bem curioso para ver esse filme aí. The Rock sem calça caque, né? Sem calça caque. É um avanço. É um avanço. De sunguinha do UFC. De sunguinha, é isso aí. Aqui também usava, o Vitor Belfort usava aquela sunguinha igualzinha ali, só que era do Bad Boy, né? Tinha a cara do Bad Boy na bunda. Olhinho na bunda, com aquele olhinho na bunda. Marco Rua,
Lembra? Isso, essa época aí, cara. Época boa. Época boa, tinha grandes lutadores. Eu acompanho, eu gosto de UFC, cara. Eu gosto de luta, gosto de boxe, gosto de UFC, eu acompanho. Eu dei uma diminuída. Tive uma época forte, assim, naquela época áurea do Anderson Silva. E até eu. Que eu fiquei no hype igual todo mundo. Depois, hoje em dia, eu não faço ideia, mano. Eu jogava e tal, mas, enfim. Aí o The Rock, ele vai ter 2 grandes sucessos, porque esse filme já é um sucesso, né? Tá fazendo muito barulho. E o Moana também, a adaptação live action de Moana sai esse ano. Então, Meu Deus. ele vai levantar a carreira, o outro ele vai levantar a carteira dele, né? Que esse Moana com certeza vai dar uma grana. Mas enfim, vamos partir pra ele. Vamos pra cicatriz. Vamos falar do cara que consegue uma cicatriz em perícias impossíveis, né, cara? Vamos falar aí de Tony Montana, que é o personagem do Al Pacino. Vamos falar de Scarface. Eu sei, assim, ninguém assistiu esse filme pela primeira vez pra gravar pro Cashback, eu tenho certeza disso, né? Nem eu aqui, que sou o mais novo, assisti ele pela primeira vez recentemente, assisti ele já tem um tempo. Mas eu queria saber de vocês essa experiência e aquele padrão nosso aqui, como é que foi essa experiência pra estar gravando aqui, reassistindo o filme? Eu sou um filhote da Globo, né? A Globo tá fazendo 60 anos aí, tem comemoração, tá até bem bacana aí no jogo de futebol. O Flamengo, né, se viciou o Corinthians, né? Acabou com a vida do Corinthians, eles fizeram homenagem lá aos 60 anos, foi bem bacana. Então, cara, a minha cinefilia começou muito com a Rede Globo. E esse filme, a primeira vez, se eu não me engano, foi na Rede Globo, num corujão desse aí da vida, né? Filme maravilhoso, cara. Foi a primeira experiência que eu tive com o Al Pacino, foi assistindo o Scarface, primeira experiência com o filme do Brian De Palma também, que eu nem sabia quem era, depois é que eu vim saber, né, já aí na minha adolescência, que você começa, né, a entender melhor. Depois que eu assisti Os Intocáveis, aí eu falei, cara, esse diretor é bom, né, aí comecei a pescar e vi Dublê de Corpo, né, Vestida para Matar, é um baita de um diretor aí, que eu sei que tem gente que não gosta, né, porque ele tem um estilo próprio ali, mas eu curto bastante. A gente acabou de trazer filme dele aí, bem recente, a gente fez o Missão Impossível, o primeiro, que também é dele, né? E um roteiro, como você disse na abertura, John, um roteiro de Oliver Stone, né? Que é além de ser um grande diretor, a gente tem episódio dele aí, né? Falando do Platoon e tudo mais, tem outros filmes que a gente, futuramente, com certeza a gente vai trazer, tipo um Nascido em 4 de Julho, um JFK, né? E além disso, ele é um grande roteirista também, pô, Expresso da Meia-Noite também, que pô, é um baita de um roteiro, filmaço também, que vale demais, que eu tô pensando até em fazer um vídeo também. Então, é muito legal. E a experiência, para mim, foi completa, porque o filme de 1932, né, que é o primeiro filme, que é um dos remakes, esse de 83, é um dos remakes, assim, mais felizes, porque ele não tem quase nada a ver com o filme de 32. Inclusive, o nome do personagem é diferente. Lá é Tony Camonte, aqui é Tony Montana. A base da história, né, de 83, né, são os refugiados cubanos. A de lá era outra coisa, né, era aquelas gangues que começaram a existir ali nos Estados Unidos. Então é outro filme, mas lá também, aqui a gente falou de Brian De Palma, de Oliver Stone, lá também, cara, direção de Howard Hawks, baita de um diretor, À Beira de um Abismo, Levada da Breca, Rio Vermelho, quem gosta de faroeste aí conhece. Né? Rio Vermelho lá do John Wayne lá, espetacular, eu adoro. E roteiro também do Ben Hatch, inclusive no final do filme desse de 83 tem uma homenagem aos dois lá, aparece lá, né, agradecimento ao Howard Hawks e ao Ben Hatch, né? E você tem, no filme de 32, você tem o Paul Mooney interpretando o personagem principal, o Tony, e cara, isso eu não me lembrava, até porque eu nem sabia, né, eu não sabia, confesso aqui pra vocês, fiquei sabendo agora reassistindo pro episódio. O cara que faz lá o personagem que aqui no filme de 83 é o Robert Loggia, né? O personagem lá, o Frank Lopes, lá, que começa como chefe do Tony Montana e depois, né, a coisa vai tendo uma reviravolta lá. O nome do personagem é Johnny Lovo. E é interpretado, meus amigos, por um cara chamado Osgood Perkins. Quem é Osgood Perkins? É pai do Anthony Perkins, o nosso querido Norman Bates. Isso já é interessante. E além de ser pai do Norman Bates, do Anthony Perkins, ele é avô do Osgood Perkins, que dirigiu recentemente o Long Legs, que fez muito sucesso. Inclusive, ele leva o nome do avô. Então, foi essa coisa que eu descobri, cara, que eu não me lembrava. E apesar do filme ser diferente, a gente vai discorrer aí durante o episódio,
tem algumas cenas que foram ali, cara, é quase como uma homenagem ao filme de 32. Um filme que daqui a pouco faz 100 anos aí, né? Mais de 90 anos aí que tem o filme e continua muito bom, cara, muito bom. Você pode assistir os dois, cara. Eles são diferentes e igualmente maravilhosos. Rapaz, a primeira vez que eu assisti, Edu, você que é um contemporâneo aí, da minha pessoa, né, mais ou menos, num sentido eu sou um pouquinho mais velho, mas a gente pegou algumas fases, a gente tava vivendo no mesmo momento. Eu assisti alugado, cara, VHS, olha só. Maravilha, cara. É a primeira vez. Eu lembro da caixinha desse filme. Coisa Isso linda. aí. E eu acho que esse filme, na idade que eu assisti, eu não poderia alugar, tinha alguma coisa assim. Eu lembro que meu irmão pegou. Uhum. Porque, pô, ele é um filme, né? Apesar dos anos 90 ser os anos 90, mas ainda tinha alguma, né? Uma questão assim que, né? E eu lembro que, pô, me impactou demais, cara, esse filme quando eu assisti a primeira vez, porque ele é extremamente. No começo. Ele tem até bastante humor, né? Você vê o rabugento lá, o Tony é rabugento pra caramba, o tempo inteiro. É o galinho de briga. Galizé, exatamente. Mas no final ele vai ficando cada vez mais violento, né? E isso me impactou muito, inclusive a forma como ele também morre, né? Você não espera, né? Você fala, não, esse cara aí vai dar um jeito aí. Por mais pilantra que seja o personagem, quando você tá vendo um filme, é filme. Aí você gosta o Al Pacino e tudo mais, você gosta do cara, né? Aí, né, mais chato que ele seja. E aí acontece o que acontece com ele, aí você fica impactado, você fala, caramba, né, meu? É um dos primeiros filmes que eu lembro de ter pensado assim, meu, os caras tiveram coragem de, cara, o principal. Puta, que história trágica, né? E eu fui até atrás, eu lembro que na época não tinha assim muito, né, como pesquisar, não era hoje que tinha internet, eu não lembro que ano que foi. Mas não é igual hoje, hoje a gente pega aqui, ó, e a joga gente no vai Google, pesquisar, ver se é uma história real, da onde vem as inspirações. Mas na época, cara, você fica perguntando para as pessoas, e você busca, e não tem. Aí você vai perguntar, às vezes, pro carinha, que é uma coisa interessante, que eu lembro que o carinha contou, mais ou menos, né? Sobre a história do filme e tal, mas ele buscou mais a história da época de Cuba e não sei o quê. Ou o cara da locadora, tinha muito isso, né? O próprio cara da locadora era um Googlezinho que era o teu influencer. Ele era o teu influencer. Exatamente. Eu lembro muito disso. Pra mim é muito claro, assim, é o cara que vinha e sempre te dava uma informação a mais, assim. Então é um amigo que você tinha ali, né? Quando você ia entregar o filme. Pô, você precisa comentar com alguém, você não tem rede social, você não tem internet pra pesquisar e ficar lá, deixa eu ver o que a galera falou no filme desse filme. Você não tinha essas coisas. Então era o cara da locadora que virava o seu amigo pra comentar. Então eu queria falar isso pra vocês, porque eu me lembro muito que esse foi um filme que eu fui entregar e eu era uma locadora meio de bairro, né? Depois eu comecei a alugar na Blockbuster também, que aí já era mais fria, já era uma coisa mais americanizada, né? Exatamente. Você até entregava no não sei o que drop lá, no buraquinho lá, já era, você nem via ninguém. Agora, essa era uma locadora de bairro. E eu lembro bastante disso, que eu fiquei conversando com o cara, porque aquele filme me impactou demais, cara. Então, tem essa história bem interessante aí, né? De locadoras. Bacana, né, cara? Eu tenho poucas memórias de locadora, né? Mas eu nunca fui de rede, assim. Sempre fui locadora de bairro. Eu amava alugar desenho também. Era um momento bacana, porque era o nosso parque de diversão, né? Onde a gente via tudo. Exato. Possibilidades e tal. Como eu era mais novo, eu sempre fui com meu pai, então eu não tenho nenhuma experiência muito radical, não. Mas eu assisti esse filme, cara, eu tava na escola ainda, eu também não tinha muita idade pra assistir, não. Mas eu lembro que eu assisti com um amigo, ele é um pouco mais velho que eu, e ele falou, ele até... a gente tem até o mesmo nome, ele aparece no finalzinho do episódio, Jonatas, que foi ele que começou a ajudar, foi um dos primeiros Castbackers Gold. Daí ele falou, cara... a gente tem que assistir, a gente era bem mais novo, a gente tem que assistir Scarface, é um filme, pô, lendário do cinema, a gente nunca viu, a gente sempre teve vários filmes assim, eu assisti a primeira vez, foi com ele. E aí eu falei, não, vamos assistir então, aí eu baixei na internet, o Al Pacino mandou pra mim uma cópia pelo e-mail, a gente sentou, né, fizemos o nosso corujão ali, que às vezes esses filmes mais pesados assim, a gente assistia tudo de madrugada, porque pai religioso, nós dois, eu falei, não, vamos fazer corujão, a gente já assiste tudo numa porrada só.
E a gente assistiu e eu lembro de ter ficado maluco, cara. Realmente era um... É aquele tipo de filme que quando você assiste a primeira vez, você já entende por que ele tem todo esse renome, né? O que foi uma surpresa, porque quando eu fui fazer a pesquisa do filme, eu vi que o filme, na verdade, ele foi bem criticado, assim, na época que ele foi lançado. Não teve todo esse... não foi tão apreciado desde o começo, né? Por diversas críticas que ele tinha, principalmente pela coisa de Cuba, né? E Miami, essa imagem carregada que o filme tem, que assim, querendo ou não, era uma parcela do que estava acontecendo na época. Mas foi uma experiência muito boa. E reassistir pro episódio também foi muito bom, cara. Quando o Rodrigo falou, eu imaginei que havia um Al Pacino, vou ser bem sincero. Falei, o Rodrigão vai puxar um Pacino aí, certeza. E aí puxou o Scarface, falei, cara, maravilha. Tanto é que eu respondi rapidão. Diga. Sorte de vocês, que eu tava pensando, falei, vou fazer eles assistirem Street Fighter, velho. Mas tudo bem. Pelo amor de Deus. Bateu na trave. Pelo Aí eu amor falei, não. Aí eu tava na ideia do Van Damme. Aí eu falei, não, acho que eu vou falar pra gente assistir um kickboxer. Nossa, Boa, né? Pô, não, aí é legal, Deus. vai. Aí é legal. Aí eu falei, mano, mas Al Pacino é Al Pacino. O cara faz aniversário no mesmo dia que eu. Aí o Edu já manda, né? Vou fazer um vídeo aí de vocês dois aniversariantes no dia 25. Eu falei, é isso. A gente já falou de Scarface? Não. Eu falei, então pronto. Na hora eu respondi hora. não, porque eu já tava na angústia. Eu não falei, vem. cara, vai vir, velho, vai vir. Graças a Deus. Caraca, desviamos de uma bala, hein, Edu? Pelo amor de Deus. Nossa, Street quase. Fighter, velho. No mínimo, estamos salvos por um ano de assistir Cara, Street Fighter de novo. no exatamente. mínimo. Ano que vem acho que vocês não vão passar dessa, hein? A gente tava aqui, né? Street Fighter e Scarface. A parada tava num Olha abismo. só, cara, né? olha o salto, né? Pelo Olha o amor salto. de Deus, eu tava um passo, cara, uma escolha de ficar doente hoje, né? De nem participar do episódio. Falar, não, grava o Street Fighter aí, cara. Vai ser um rios esse episódio de Street Fighter. Mas enfim, foi muito bacana, cara. E assim, o filme tem diversas curiosidades que a gente vai comentando. Acho que a principal aqui que eu queria deixar marcado, que pra mim é uma parada absurda, assim, foi o Oliver Stone relatando, né, que gravou 90% do roteiro drogado, né? Ele tava numa época que ele tava viciado em cocaína. Ele precisou se isolar em Paris. E aí você vê o poder filme e você fazer o fala, porra, era óbvio, né, mano? O cara fecha o filme com a montanha de cocaína, você vê que aquilo ali é um filme de realmente alguém que tá completamente viciado naquilo, né? E aí é interessante como a arte funciona, né? Porque aí ele se tratou, né, no meio desse período de escrever o roteiro, ele se tratou, e aí o filme começou a ter outra cara pra ele. E aí ele começou a adicionar esses tons mais sombrios. Porque o filme devia ser, cara, com toda certeza, esse roteiro do Oliver Stone porra louca devia ser só loucura, tá ligado? Esse Tony Montana que a gente tem louco, espocado, maluco. E aí quando você tem a cura, vamos dizer assim, né, do Oliver Stone, aí você tem as consequências, aí você tem esse lado mais obscuro do personagem que casa muito bem dentro do filme, cara. É realmente uma experiência muito bacana. É verdade. E, cara, você tem o Brian De Palma, você tem o Oliver Stone, e você tem uma trilha sonora que, meu Deus do céu, do George Moroder, que fez a trilha do Flashdance também. Cara, que não tem como você falar nesse filme e não lembrar da trilha. Eu vou te ser sincero. Tem música do Scarface que eu ouço até hoje, tá na minha playlist do Spotify. Porque eu acho fantástico. Cara, aquilo ali é o puro suco dos anos 80. Você falou da coisa de Cuba e tal. Eu vou ser sincero, quando eu era mais novo, eu tinha uma bronca desse filme. Porque, pô, todo mundo sabe, eu sou esquerdista mesmo, sou comunista e tal. E o filme faz maior campanha contra Cuba, faz campanha contra o Fidel Castro ali no filme. Ele fala, Fidel Castro, ditador e não sei o que e tal. Eu ficava meio na bronca com isso. Cara, mas você vai amadurecendo, você, né, vai aprendendo a apreciar determinadas coisas e, cara, cada um tem a sua visão ali. Mas eu tinha essa bronca. Mas a trilha, cara, não tem como. A trilha e a edição desse filme, porque, cara, parece um videoclipe. Tem determinados momentos, tá tocando a trilha ali, o personagem dele, né, do Al Pacino ali, o Tony Montana, tá andando por ali, por Miami, cara, é um videoclipe. E as roupas dele, cara, cada vez vão ficando mais extravagantes. Mais legal. Acho que o figurino, Edu, ainda bem que você levantou essa bola. Maravilhoso. É o mais legal do filme, acho. Muito, é cara, bom muito. demais, mano. Cara, a primeira cena do Tony Montana, que né, ele tá na imigração, já é fantástico. Porque, porra, o inglês dele é aquele inglês macarrônico, né? Aquele inglês dele cheio de sotaque e tudo mais. E, porra, já é maravilhoso ali. E ele, cara, ele é o Tony Montana.
ele é aquele cara peitudo mesmo. Porque, cara, desde aquele primeiro momento você já vê, cara, que ele não olha de baixo pra cima pras pessoas. Ele olha de cima pra baixo o tempo inteiro. Ele tava ali, cara, na ralé, vindo de barco ali, né? Que nem a Elvira lá, a personagem da Michelle Pfeiffer, em determinados momentos, fala: você veio aí no barco cheio de banana pra cá, não sei o que, ele fica puto. Mas, cara, ele pode estar na pior situação, cara, que ele tinha uma pose ali, né? Uma autossuficiência ali. Naquele caso ali, cara, que é fantástico. Você olha, você se contagia. Porque, cara, ele é um personagem completamente escroto. E aí me lembro muito do Alex Delarge lá, que a gente não queria gostar do personagem, porque o cara é um filho da mãe, espanca pessoas na rua. E mesmo assim a gente consegue simpatizar de certa forma com o personagem. Aqui é mais ainda, cara. O cara é um desgraçado, cara. O cara não faz nada de bom. Tony Montana, cara, o melhor amigo dele, ele tá o tempo inteiro sacaneando o melhor amigo dele. Né, o Stephen Bauer lá, que tá muito bem fazendo o Manny também, que é um ator que... Pode falar. Desculpa te cortar, Edu, que é o cara que traz ele pra uma vida mais legal, assim, que ele queria, né? O cara que abriu a chance. Com o Manny. Exatamente. Uhum. Que é um cara mais político, né? E tá muito bem no papel, o Stephen Bauer ali tá muito bem também. Um ator que, infelizmente, depois não fez mais muita coisa, né? Era um ator que poderia ter seguido aí fazendo mais coisas legais, como o Al Pacino tá aí até hoje. Né? Claro que ele não é do mesmo nível que o Al Pacino, mas é um grande ator. E, cara, o elenco de apoio ali também, você tem a atriz que faz a irmã dele, a Mary Elizabeth Mastrantonio, que eu gosto muito dela lá do Segredo do Abismo. Fantástica como a irmã dele também. A Michelle Pfeiffer, ela é uma grande atriz, mas nesse papel aqui ela é mais a mulher troféu, né? Então o papel dela é um pouco limitado, mas ela consegue mandar bem. E eu gosto demais do Frank Lopes, o Robert Loggia, né? O cara que começa como patrão dele. Nós temos lá o Salieri também, né? O ator que faz o Salieri lá no Amadeus também. Tem até o Hector Salamanca também, a gente vai falar depois aí, mais à frente. Mas, cara, o Robert Loggia, recentemente eu gravei vídeo sobre ele, porque ele tá no Psicose 2, e todo mundo vai lembrar, tenho certeza, Rodrigo e John, da cena lendária que ele participou com Tom Hanks lá em Quero Ser Grande, a cena do piano. Né? Ele fazia o dono da fábrica de brinquedo. Né? Grande ator também, né? Participando ali, que é um personagem, né, bem legal, porque que tem do Tony Montana ser o cara, o peitudo ali, o autossuficiente, o Frank Lopes não. O Frank Lopes é um bundão. Você percebe que a qualquer momento ele vai perder tudo ali, cara. Porque ele é um verdadeiro bundão. Mas o ator é demais. Total. Eu queria abrir um parênteses aqui com o que vocês estão falando, cara. Que outra coisa que eu acho fantástica nesse filme, a gente até tava comentando em off, que pra mim, eu lembrava que era muito forte isso, e foi uma referência que eu peguei na época, mas reassistindo, foi muito forte de novo pra mim, é essa vibe Miami Vice, tá ligado? Miami Vice. Essa vibe assim, e aí tem um jogo lá, o Vice City do GTA também, que é total inspirado nesse filme, assim, de cabo a rabo, até um pouquinho da história ali, essa coisa do sonho americano, de que se você lutar da forma errada, você consegue chegar mais longe ainda, né? E aí ele abre esse leque de oportunidades, cara, essa estética. E o filme, ele tem uma iluminação, tem uma cena no começo que eles entram lá no quarto, tem aquelas paredes azul clarinho, passa uma vibe de filme indie pra mim, tá ligado? De filme com bem baixo orçamento, mas é tudo muito bem filmado, saca? Eu acho que a estética dele é realmente proposital ser daquela forma. Total. Porque quando o Tony vai aumentando de vida, ganhando mais dinheiro, aí sim a iluminação fica mais linda, as paredes são maravilhosas, os móveis são fantásticos, pra justamente você entrar em choque com o Tony do começo do filme, aquele ferrado, aquele que tava trabalhando na cozinha, lá fumando, igual um louco o tempo todo sujo, né, trabalhando na cozinha, pro Tony do final do filme, com um terno bem alinhado, né, com uma boa arma na mão ali, né, lutando com todo mundo num lugar muito chique. Essa estética, esse cuidado que o filme tem e a vibe que ele passa, cara, pra mim é outro ponto, assim, excepcional dentro desse filme. Tudo combina, né? Tudo fica, cara, muito bonito, né? Tanto a iluminação, como as roupas, né? Os figurinos todos maravilhosos, essa estética toda, né?
a trilha, né? É um filme que convergiu, né? Tudo se amarra tão bonito, né, cara? E traz realmente o que foi esse filme. Agora, a cena de quando eles vão pro primeiro trabalho ali, né? Que eles vão meio que numa... É quase praticamente uma... Mandam eles pra se ferrar ali mesmo, A né? emboscada do Omar lá, o personagem do F. Murray Abraham. Totalmente. Aí, cara, é muito bom como eles estão ali e tal, não sei o que, aquela tensão dele lá dentro com os caras, o cara quase com a serra elétrica, aí o Manny lá fora com uma coisa bem anos 80, assim, com a loira no carro, ele, vem aqui, ele todo mulherengão, né, ele tá estilosão nesse filme, né, com aquele cabelo, aquele oclão dele, o bicho tá voando, né. Então ao mesmo tempo que tem... É muito louco desse filme isso. Ao mesmo tempo que tem uma tensão acontecendo, tem um humor acontecendo no mesmo momento ali, cara. Em vários momentos do filme você tem a mega tensão com o humor acontecendo ali ao mesmo tempo de uma outra forma. Eu acho isso primoroso nesse filme, como ele consegue trazer isso. Ao passo que você fica tenso, você fala, meu, não é possível. Olha esse filho da mãe, cara, fazendo isso. É demais, cara. Vocês falaram aí do figurino bonito, tudo mais. Cara, filme colorido, muita cor, muita cor, paredes vermelhas, muito contraste. E uma coisa que o Brian De Palma faz muito bem, mise-en-scène, cara. São coisas acontecendo, tem cenas naquele, tipo uma boate ali, você vê, cara, tá acontecendo ali, mas lá atrás Babilônia. tá acontecendo coisa, né? Tá acontecendo coisa. E a montagem desse filme, cara, é sensacional. E, cara, o montador é o Jerry Greenberg, cara, que fez montagem do Operação França, ganhou o Oscar, inclusive, por Operação França, que tem aquela cena de perseguição de carro, a cena do metrô. É um filme espetacular na montagem. É o montador de Apocalipse Now, né? Que não precisa nem falar nada, cara. Eu tinha milhões e milhões de rolos. Na época da Moviola, o cara conseguiu fazer um filme coeso, junto com o Coppola, né? Fez o Portal do Paraíso também, um filme do Timino, que é um filme que hoje em dia os cinéfilos estão redescobrindo que foi o fechamento da nova Hollywood, né? Ali acabou o movimento. É um cara muito bom e fez com o Brian De Palma, fez também Os Intocáveis, fez dublê de corpo também, um baita de um montador também. E aquilo que a gente sempre fala, John e Rodrigo, da película. Esse filme tem uma granulação linda também, cara. Ele é muito bem, né, calibrado ali na granulação. Eu fiquei assim, eu assisti uma cópia muito boa, cara. A cópia da Netflix tá muito boa, né? Você consegue assistir ali tá muito mesmo, bem. tá muito boa, mano. E tá linda, cara, essa cópia, tá linda, assim, eu fiquei babando, assim, você vendo numa televisão boa, ela tá, assim, melhor do que aquilo só no cinema mesmo, ali na época, né, que o filme foi passado lá, cara, mas o filme é muito bonito, é um filme com cor, que hoje em dia a gente não tem mais isso, cara. Né, a gente viu o Thunderbolts aí que a gente falou na abertura, Thunderbolts é bonito e tal, mas não tem cor, cara, não tem tanta cor igual esse filme. Filme coloridaço e, cara... Você falou da coisa, os ternos bem cortados, João, mas brega. Porque você vê que ele tem dinheiro, você vê que as roupas são caras, mas ele não tem o requinte, por exemplo, daquele Sosa, que mora, né, o cara lá da Bolívia e tal, né, que é o cara todo chique, né, que inclusive o Marco Margolis lá, o nosso querido Hector Salamanca trabalha lá, é o matador do cara, e aquela cena do helicóptero também é muito foda. Né, que não basta só jogar o cara de cima do helicóptero, tem que jogar e enforcar o cara, pendurado na corda. Né? É o requinte de crueldade assim máximo. Mas você vê que o cara é todo chique, o cara bonitão, tá sempre com roupa bonita. A casa do cara é de gente rica, mas totalmente diferente da casa do Tony Montana. A casa do Tony Montana é totalmente extravagante, né? Inclusive tem aquele The World is Yours lá, né? Que foi puxado do filme, depois no final a gente vai mostrar, né? O mundo é seu ali, isso aí é puxado do filme de 32, que é uma coisa que ficava recorrente ali o tempo inteiro, o Tony Camonte lá no filme de 32 ficava repetindo essa frase, e aí ele via letreiro, via um monte de coisa, e aqui o filme também referencia isso, o cara tem dentro de casa um neon ali na beira da escada ali com essa frase, depois tem uma hora que na hora que ele tá começando a acender, aparece um dirigível falando também, com a mesma frase também.
Então ele faz essas referências bacanas. Depois tem 2 cenas que eu vou citar também mais pro final. Agora tem uma coisa que ele não usa muito, que não usa nada nesse filme aqui, que é usado muito no filme de 32, é que o tempo inteiro o personagem do Tony Camonte era perseguido por um X. Qualquer cena que aparecia, tinha um X mostrando, era uma sombra. E o filme, como o outro filme é preto e branco, ele conseguia fazer esse contraste muito e o X estava sempre aparecendo. Ali aparecia, inclusive, no letreiro inicial, aparece no letreiro final também. Isso ele não usou, o Brian De Palma não quis utilizar, mas a frase famosa lá ele utilizou e ficou demais ali. Para quem assistiu o filme de 32, cara, olhou aquilo ali, bateu o olho, já pescou a referência e ficou feliz, né? Porque uma referência bacana ali. E o Brian De Palma, o Spielberg, o Scorsese são muito fãs do Howard Hawks, assim como são fãs do John Ford, a ponto daquela cena lá do Fabelmans, né, que tem a cena com o John Ford lá, interpretado pelo nosso saudoso David Lynch, né, mas é muito, muito legal, cara, esse filme, né, você fica empolgado, porque ele é muito diferente de qualquer coisa, cara, e o Brian De Palma, ele faz muitos planos abertos, mas na hora que ele dá o close, cara, ele quase entra na cara do personagem, é muito bacana, cara, e aí eu percebi, cara, os detalhes são maravilhosos. Tem uma hora que a personagem, a Elvira, né, a personagem da Michelle Pfeiffer, tá usando cocaína, e todo mundo sabe, quem usa droga ou não, né, isso aí é da vida de cada um, né, isso eu não me meto, mas todo mundo sabe que quando a pessoa usa droga, a pupila fica dilatada. E aí, ele filma, cara, ele faz um close no olho da Michelle Pfeiffer, e a pupila dela tá completamente dilatada. E aí você sabe de onde veio isso, não precisa usar droga. Pra quem é míope, o Rodrigo aí, né, faz exame de vista, o John aí também, todos nós usamos óculos. Quem é que já não fez aquele exame que tem que pingar aquelas gotinhas para dilatar a pupila? Né? E aí ele pinga aquelas gotinhas e aí a pupila da Michelle Pfeiffer parecer de um gato, cara. Naquela cena que ela tá usando cocaína. E aí, cara, você vê os mínimos detalhes. Hoje em dia as pessoas não se preocupam com esse tipo de coisa. E o cara tava pensando até nisso, cara. Isso eu acho fantástico. Pila da Michelle Pfeiffer ser igual de um gato é sacanagem. Foi uma baita de uma referência aí, né, mulher gata? Foi por acaso, mas acaba casando. Deu muito bom. Mas isso que você tá comentando, Edu, isso é o suprassumo do cinema, né, cara? Que são esses detalhes que fazem o cinema que faz o cinema ser diferente de muitas outras artes, assim, né, que seja do audiovisual, mas por isso que ele é considerado a 7ª arte mesmo, por causa justamente desse mínimo detalhe, né? Você vê o cara dilatar a pupila da mulher ali pra gente ter isso no filme, e hoje em dia parece que algumas coisas são feitas até de forma, não vou usar um termo chulo, tudo é meio TikTok hoje em dia. Mas o que eu quero dizer é que tudo é feito assim, mais linha de série mesmo, tal. Às vezes não se preocupam. E quando a gente vê uma produção dessa, seja antiga, ou quando a gente percebe que uma produção mais atual está tendo esse cuidado, esse detalhe, a gente fica realmente impactado, né? São raras as exceções que a gente vê. Um filme do Scorsese da vida, a gente vê esse tipo de detalhe, né? Esses, recentemente, aí eu esqueci até o nome da Lua lá, esqueci, que é maravilhoso. Da Lua das Flores. Exato, a gente vê esses detalhes, né? Isso é o supra-sumo do cinema. Você comentou do Sosa, infelizmente esse ator, o Paul Chessman, alguma coisa assim, ele faleceu em 89, ele faleceu novo, né, cara? Esse ator. Oxena, eu não sei. É uma pena, ele faleceu jovens, cara. Cara bonitão, né? Bonitão e fez muito bem, né? Ali o cara que... Sim, é o contraponto, Você percebe que o Tony, ele não dá bola pra ninguém. Até o chefe dele, o Frank, não sei o que, tal, ele no começo, né, que ele trabalha pro cara, mas ele não sorri muito, né? Agora o Sosa, não, ele se abre todo, ele quer ser como o Sosa, né? Dá pra ver que ele quer ser amigo, ele quer ser como o Sosa, né? Só que ele não consegue, ele já é mais bregão, né? Ele já é quase um Agostinho Carrara ali. Né? É verdade. Ótima referência. Exato, e você vê que ele realmente quer ser igual o cara, mas ele não consegue. O outro cara é quase um James Bond ali Sim, é um cara classudo. Do crime organizado, né?
Ele é o Charnier, pra quem viu Operação França, que tinha o Popeye Doyle, interpretado pelo Gene Hackman, que era o policial que, entre aspas, o mocinho, mas era um cara totalmente chulo. E você tinha o bandido, que era o Charnier, interpretado pelo Fernando Del Rey, que era o cara classudo, era o bandido classudo. E aqui é exatamente a mesma coisa. Você tem o Tony Montana, é o chulo, e você tem o Sousa, que é o classudão ali e tal. E aí faz esse contraponto muito legal, cara, muito interessante. Eu gosto bastante ali desse contraponto. Tem aquela reunião que tá o Omar, que tá o Sousa e tá o Tony Montana, né, lá na casa do Sousa. É muito boa, que ele passa por cima do Omar, cara, o Omar fica puto, né? E aí a gente fica sem saber se o Omar era mesmo informante da polícia, se não era, a gente não fica sabendo, dane-se. Se o cara manipulou ele ou não, né? Isso que eu ia até Exato. comentar. O Sousa dá umas manipuladas no Tony sem ele perceber, porque ele é mais safo, né? Então a gente a gente fica sem saber se o cara era realmente informante da polícia ou não. Ou se achou que, esse cara eu consigo manipular mais. Exatamente. Pra de repente eu ter o que eu quero. Entendeu? Acho que é mais por essa linha do que qualquer outra coisa, cara. Né? Uhum. E as coisas dos detalhes, do close também, quando o Manny vê a irmã do Tony Montana pela primeira vez, o De Palma vai lá e dá um close também no rosto do Steven Bauer também, que é maravilhoso também. Esses closes, cara, ele deixa pra usar os closes, né? Esse close ali bem colado no rosto da pessoa, que parece até aqueles faroestes do Leone, né? Que fazia mostrava só o olho antes do duelo ali. Então ele faz isso muito bem, cara, para destacar as principais cenas ali, né? E aí não fica usando de forma excessiva, ele usa muita grua também no filme, muita visão aérea, assim, das coisas que estão acontecendo. Eu acho isso muito legal também. Ele filma pra cacete, o Brian De Palma é um estilista, né? Sim. Ô, Edu, você tava comentando, eu tava vendo as fotos aqui do filme, você comentou do personagem que faz o Breaking Bad, né? Que é o Hector Salamanca lá, o Mark Margolis. Salamanca. E o Manny, que é o Steven Bauer, ele faz o Don Hector, né? Que é chefe de todo mundo. Verdade, né? Porra, caralho. E aí... Rapaz, muito bem lembrado. Não só essa, Edu. A Mary Elizabeth Mastrantonio. Ela faz uma participação também. Ela faz a mãe de um personagem lá no Better Call Saul também. Ele fez de propósito isso quando ele montou, né? Ele foi chamando esses atores de propósito pra equipar e dar essa referência aí, porque foi uma baita inspiração pra ele já comentou fã do Scarface, só um pouco, né? Só um pouquinho fã do Scarface. Mas ele faz lá o Don Hector também, o Manny, cara, que é um baita de um rabugento. Baita do personagem. Baita do eu muito nem lembrava, escrito. Até porque tá mais velho, cara, eu nem reconheci, vou sim. ser sincero. Bacana, cara, bacana. Essa daí eu não pesquei, não. O Hector Salamanca, né, o Mark Margolis não mudou nada, cara. Mudou. Tá a mesma cara, só o cabelo ficou mais branco e a pele, né, mais enrugada. E aquela boquinha que ele fica fazendo, né, de bravo lá, que é maravilhoso. Baita de um ator. Agora, outra parada dessa questão de escolhas estéticas dentro do filme, né, que são pequenas referências e detalhes. Cara, uma coisa que eu acho maravilhosa e que pouco se usa hoje em dia e tentam reverter o tempo todo é a altura do Al Pacino. O Al Pacino é um cara baixo, com referência a grande parte ali do elenco. É baixinho. Exatamente, bem baixinho. Hoje em dia, cara, se fazem de tudo, até o próprio o Scorsese, o Tom Cruise, eles tentam ficar revertendo isso, colocando aqueles sapatos gigantes. Quando eles fazem a mise-en-scène, eles deixam, né, o ator num palquinho e tal. Só que, cara, funciona bem demais pra estética do filme o Pacino ser esse cara baixinho, cara. Porque ele entra naquela dinâmica, sabe, do pistãozinho. Que se tu pincher, toca, cara, ele é um pincher. Exatamente, tu toca, ele vai explodir e vai bater em você e vai enfiar a faca e não sei o que. E ele tá, às vezes ele dá uns close assim, ele olhando pra alguém, ele faz uma cara de louco que fala, mano, só o Al Pacino consegue fazer essa cara. Sim. Essa cara é a cara do Al Pacino, aquele olhar 43 de que, meu irmão, abre a boca de novo pra ver se eu não te quebra aqui no meio de todo mundo. Saca aquele olhar de louco, velho. John e Rodrigo, quem mete mais medo em vocês? Manny, que é um cara grandão, ou o Tony?
Tony. Cara, eu tenho muito mais medo do Tony, cara. Porque, meu irmão, se o toda Tony, que é mais certeza. baixinho, manda no grandão, é porque ele, meu irmão, alguma coisa o cara tem. tem, né? Tá ligado? Alguma Exato. coisa o cara tem, cara. Exatamente. E Não, o a... cara é maluco, aquele Maluco. olhar dele lá, não dá pra você confiar, porque a qualquer Não momento dá, ele muda não de dá. opinião e você não sabe se ele tá falando. Sabe aquele cara que já toma 5 latinhas e fica corajoso? É esse olhar, entendeu? Que ele tá com a cara de que, mano, eu não sei o que esse cara vai fazer da vida dele. Não sei se ele vai quebrar a garrafa na cabeça de alguém, ou ele vai abraçar e vai sair cantando, tá ligado? Porque é essa a dinâmica do Tony Montana. E outra parada também, cara, que pra mim foi a escolha da Michelle Pfeiffer, que na época não era grande atriz, não tinha todo esse renome, né? Não, Mas nem eu foi acho... a primeira escolha. Nem foi a primeira escolha, mas eu acho que casa muito bem, cara, porque ela tem essa aura, sabe, de anjinho, de ser essa pessoa magrinha, Angelical, né? angelical, loira, sempre tem uma luz forte nela, ela tá com roupas claras, assim, meio que contrastando com o Tony, que tá sempre meio sujo, com terno preto, e não sei o que, com aquele olhar de mal, e ela tá... Claro que ela não é nenhum anjinho, e o filme nem sequer força Não. isso, mas ela tá sempre, né, aquele loirinho Mas ela dourado. tem essa figura angelical mesmo, que é o que Exatamente. chama a atenção do cara. E casa Vira- muito bem com o filme. é. Né? E assim, Exato. a gente pode ver por aqui, né? A gente é brasileiro, nós temos uma mistura gigantesca, mas a mulher loira chama a atenção do cara. Por quê? Porque nós estamos acostumados com outra estética. Eu, particularmente, não sou lá grande fã de loira, nunca fui, mas Nem o eu. país latino, ele tem essa coisa com a loira, de caramba, a loira chama atenção, porque é europeia, é americana, não sei o quê. E aí o Tony, né, que é um cara que vem de fora, que é um De latino, baixo. olha, aí vê a loira, a mulher cabelo dourado e não sei o que, causa realmente essa coisa pra chamar a atenção. E aí numa estética maravilhosa daquela boate toda vermelha, né, todo mundo num filtrozão vermelho, ela consegue dar aquela destacada no meio de todo mundo. Branca, É bem com bacana. roupa verde. Exatamente. Ela fica ali, né, completamente destacada. E no filme de 32, João, o Howard Hawks faz a mesma coisa. Tem a atriz loira também, a inalcançável. A mesma coisa, cara. Isso daí ele trouxe pro filme de 1983. Então, isso daí ficou igual. Show de E bola. funciona muito bem. E o que você falou faz todo sentido. Você vê jogador de futebol aí, o pessoal que vem da classe mais baixa e que acende. Jogador de futebol, o cara que se envolve com a música, né? Artista em geral. Você vê a maioria, pessoa de pele escura, pessoas negras, casados com loiras, cara. Jogador de futebol, então, cara, mesmo que a gente brinca que é a loira de farmácia, É a rodo, mano. Pior que é mesmo. cara, as mulheres dos caras parecem uniformes, assim, porque são todas iguais. Da mesma Hoje em dia, fábrica, então, né, rapaz? Hoje em dia, então, aquela coxa malhada, aquela boca de salsicha, né? Que agora enche de botox, de um monte de coisa, aqueles lábios de salsicha, né? Os cílios dando volta, assim, né? Quase. São todas iguais. Aquele cabelo loiro quase branco. São todas iguais, cara. Então, isso daí faz todo sentido. Isso em 1983, 1932, 2025. Entendeu? Não mudou nada. pior que é mesmo. Nada. E você explora e funciona, não tem jeito. É verdade. Agora, a gente tá falando muito do Al Pacino e eu vou continuar falando dele porque você esquece que é o Al Pacino que você tá assistindo. É o Tony Montana. É muito doido do Al Pacino, é isso. Ele tem sempre uma atuação mais forte, mais vibrante. Você pode ver que a maioria dos personagens dele são todos assim. E aí eu tenho um questionamento que eu já fiz aí com vocês em off, mas eu queria fazer no episódio para o pessoal abrir essa discussão. É um Então, questionamento pessoal. Então, rapaz, e aqui, assim, pelo menos assim, pra mim, eu esqueço completamente que o Al Pacino, pra mim, ele é o Tony Montana. E isso é muito legal, porque você, cara, você vê, é o Tony Montana. Você nem pensa que aquilo. Não. Você até esquece que você tá vendo um filme, você tá vendo uma história. Parece que Tá você vendo tá o Tony acompanhando Montana. uma espécie de um Big Brother. Que você tá vendo a vida daquele cara mesmo, sabe? Você tá podendo expectar a vida desse cara aí, entendeu? Então, isso eu acho, cara, são raros os atores que conseguem fazer isso, né? Que você entra numa imersão tão grande que você esquece que você tá num filme, que você tá vendo um personagem, né, cara? É muito doido. Eu sei que o que eu tô falando aqui é enxugar o gelo, mas, pô, não tem como não comentar um negócio desse, né? Essa cena aí que ele tá vendo a Michelle Pfeiffer a primeira vez, né? Que ele tá lá com o Frank, não sei o que, ela desce do elevador. Putz, cara, você vê que ele tá ali e tal, mas ele nem tá dando tanta bola pro cara, porque ele é o cara, não sei o que, daqui a pouco ele, pum!
Aí ele trava. Tem poucas coisas ele trava, né? Ele tem algumas kryptonitas, né? Que é a própria... Esqueci o nome da mulher, né? Elvira. Elvira é a irmã dele, que tem uma relação curiosa ali, né? Incestuosa. É uma coisa mais... Eu acho que é mais por esse caminho mesmo, né? No filme de 32 fica mais explícito numa fala da mãe. Nesse aqui eles dão... Sim, a mãe fala... Ela fala assim, ele me ama, é meu irmão. E aí a mãe fala assim pra ela, mas ele te ama só como irmão mesmo? Então não é... Mas aqui só esquisito, não. Aquela cena no final ali, ela, né, de calcinha ali e tal, de roupão, depois que mata o Manny, né? É bem pesada a cena. Exatamente, ela que poderia ser, inclusive, irmã do Anderson Varejão. Agora, outra... O cabelo, né? Lembra um pouquinho assim, né? Mas é bonito. Outra que é uma criptonita pra ele é o próprio Sousa, né? Que é o cara que manipula ele, porque ele quer ser igual o cara. E tem a mãe dele que dá umas nele e ele fica só quieto. Cara, e a mãe é a única pessoa que ele não faz nada, cara. Ele não faz nada. Casca ele fica quietinho. Cara. Muito latino da parte dele fazer isso, né, cara? Bem coisa de latino. Edu, antes de você falar, eu só queria complementar, porque eu sei exatamente o que você vai dizer aí sobre a atuação do Pacino. Eu quero concordar com o Rodrigo. Eu acho que ele não tem nada de Corleone nesse papel. Se realmente o 1 e do 2 não tem. Tipo, é outro ator. O cara realmente é o método do cão, assim, que o cara tá em outra vibe, cara. É aí é esse ponto que eu quero chegar. É assim, é feição, olhar, é outra parada. Mas eu também concordo com o que você vai falar, Edu, que eu já sei o que você vai falar e a gente compartilha aí da mesma ideia. Pode falar. Olha só. Você tem o Didicão, ele é estriônico e tal, mas não igual o Tony Montana, não chega nem aos pés, né? A gente gravou aí também, né? Baita episódio. O Sérpico, que é o filme favorito do Al Pacino, do Rodrigo, é um personagem muito mais sóbrio. O Michael Corleone nem se fala, é um personagem muito... Do 1 e do 2, vou caminhando cronologicamente, o 1 e do 2 é outra coisa. Aí chegou na vida do Al Pacino, o Scarface, que é um personagem altamente histriônico. É o personagem mais histriônico da vida do Al Pacino. E aí, tal qual nosso querido Antônio Fagundes, quando interpretou Bruno Mezenga no Rei do Gado, que ele tinha um cacoetezinho com a boca, de falar meio assim, chique lá, o Antônio Fagundes levou isso pra vida. Hoje o Antônio Fagundes, persona Antônio Fagundes, fala com o sotaque do Bruno Mezenga, coisa que ele não tinha. Você pega o filme lá no Sete Gatinhos, ele não falava daquele jeito e hoje ele fala. O Al Pacino carregou o Tony Montana para diversos papéis dele. Não que ele seja um ator ruim, mas essa forma histriônica, a gente comentou isso no Advogado do Diabo, que é um personagem também altamente histriônico. E aí o que aconteceu? Em 1990 chegou a parte 3 do Poderoso Chefão, né? Que é um filme que eu gosto muito, as pessoas metem o pau e tal, mas eu acho muito bom também. É porque os outros dois são obras-primas e esse daqui é muito bom, né? Então as pessoas ficam ali querendo falar mal. Mas você vê que o Al Pacino não conseguia mais alcançar o Michael Corleone lá dos 2 primeiros filmes. Ele já ficava mais um pouco histriônico, já parecia mais o Tony Montana ali, aquele diabinho do Tony Montana falando no ouvido do Michael Corleone ali. Então tinha aquela coisa. Então a partir daquele momento, se você pegar a carreira do Al Pacino, a partir daquele momento, fez grandes papéis. Mas se você pegar, por exemplo, Perfume de Mulher, que eu nem acho dos melhores filmes dele, é um bom filme, mas, cara, aquilo ali foi mais pelo conjunto da obra, o Oscar, né? Que ele ganhou o Oscar. O personagem que ele interpreta ali, do personagem cego, né, o militar, é completamente histriônico, cara. Não chega a ser um Tony Montana, mas tem esse histrionismo do Tony Montana. E isso ele meio que carregou o restante da carreira dele, entendeu? Não propositalmente, mas, cara, ficou tão, né, entranhado no Al Pacino, esse personagem que é marcante. Cara, a gente tá aqui em 2025, se você sair na rua, tá arriscado você ver a camiseta lá, né? Say Hello, My Little Friend, cara. Você tá em 2025, filme de 83, 40 anos, aí, 42 anos. Você tá vendo, é um personagem altamente considerado na cultura pop, até hoje. Então, cara, também não tem como ficar criticando o Al Pacino de ter carregado aquilo ali, entendeu? Porque foi um preparo maravilhoso para esse papel, um dos melhores papéis da carreira dele, mas causou essa pequena coisa, esse pequeno detalhe. Eu não falo nem em tom de crítica, não. Falo em questão de característica mesmo, de atuação.
ele ficou mais histriônico a partir ali do Scarface. Pelo menos é a minha opinião. Eu sei que tem gente que não concorda, fala que não, que cada papel dele é diferente e tal, mas eu acho que tem um histrionismo ali um pouquinho mais elevado ali, uns 2 graus de histrionismo ali, por conta do Tony Montana. Não que isso prejudique, mas é uma característica, é só uma observação. Não, então, só deixando claro uma coisa, eu quero saber a opinião do Rodrigão aí, que é grande fã do ator, Sim, sobre isso. A opinião Mas do Rodrigo assim, é a principal. eu só quero constar que eu concordo, mas o Al Pacino histriônico é melhor que 90% de Hollywood. Isso tem que deixar claro, entendeu? Que o Al Pacino, cheio de trejeito, se ele interpretasse, e não foi exatamente isso, se ele interpretasse o Tony Montana em todos os outros filmes da carreira dele, seria melhor que 90% de Hollywood, porque o cara manda muito bem. Entendeu? Exatamente. Essa é a grande verdade. Muito acima da média, dos maiores atores de todos os tempos. Não é Muito, o melhor ator de agora, entendeu? É o melhor ator pegando aí mais de 100 anos de história de cinema, né? O cinema começou lá no... Né? Não, a gente sabe que não começou, mas oficialmente lá com os irmãos Lumière em 1895, né? Mesmo ano da fundação do Flamengo, né? Então, cinema e Flamengo, minhas 2 paixões, surgiram no mesmo ano, né? Em 1895. E até hoje, cara, se pegar o Al Pacino, se fizer uma lista aí dos principais nomes, cara, 90% vai estar o nome do Al Pacino. Então não é uma crítica ao ator, é uma característica que você observa, entendeu? Não sei o Rodrigo, tô curioso para saber o que o Rodrigo... Pode discordar. Eu diria que... Você é o expert aqui da gente. É o expert. Eu diria que em cada um tem a gêmea que merece, ele não está estranho. Ele cantando sobre pipoca lá, né? Maravilhoso. Não, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu entendo o que vocês querem dizer e eu realmente reparo mesmo. É aquela boquinha também, né? Um pouquinho assim, né? Uhum. Então, existe um pouco disso mesmo, cara, em alguns filmes. Sobretudo quando ele tem que fazer um personagem um pouco mais enérgico, mais visceral, ele traz um pouco do Tony Montana, né? Mas isso é uma coisa que acontece com diversos atores. Você falou do Bruno Mezenga aí, né? Do Fagundes. Cara, o Fagundes é outro ator aqui da nossa seara que, cara, é um ator maravilhoso, um baita de um ator. E quando ele fazia... Bom, os contemporâneos aí de 40 anos vão... Né, Mundo da Lua, quando ele fazia o pai do Lucas Silva lá, ele era uma coisa completamente diferente, né? E realmente tem muito disso. E eu vejo que quando ele tem que fazer uma coisa mais frequência baixa ali, igual em Insônia também, né? Que ele tá ali, e ele fica muito naquela carinha dele aqui, assim, né? Meio... Parece que ele tá com insônia. Ele consegue fazer, todos os outros fazer, porque é um baita de um ator. Mas realmente, vocês estão vendo as batidas, é a Martina querendo saber. A Martina pode... Deixa ela. A Martina pode. Mas enfim, mas eu concordo com vocês. O que não tira o mérito dele, né? Não é uma característica, não é uma crítica, exato. Né? É só o que a gente observa, né? Não é que, meu Deus do céu, o Al Pacino acabou depois de Scarface. Porra, tá maluco, né? Porra, fogo contra fogo. Pô, que a gente gravou aqui, cara. Porra, ele e o De Niro degladiando ali, aparecendo em poucos momentos no filme juntos. E, porra, quando aparece é um show. Então, porra, não tem como falar mal desse cara, não. Não tem como, cara. Nem se a gente quisesse. Fantástico. E aí a gente já tá aqui com 1 hora de episódio, a gente vai evoluindo na história e a gente vai vendo o Tony conquistando o pedaço dele, né? Começa a conquistar ali. Tem uma cena, cara, que eu acho fantástica também, que é ele na banheira, ali fumando um charuto. Muito boa. Lugar assim, tudo dourado. O jeito que é filmado, luxuoso, né? Exatamente. Ele pega um plongé assim, porra, sensacional. Aquela televisão na banheira e ele tranquilão e se reunindo com o Manny ali, conversando e charuto. Você vê que ele chegou, saca? Ele quer mais, mas ele chegou onde ele queria chegar. Saca? Não é aquele cara lá do começo do filme que tava ali se matando de trabalhar por 1 hora, né? Por um salário de merda ali por hora, tal. Não, agora ele tá estabilizado, tá com a mulher que ele queria, né? A personagem da Elvira ali e tal, tá mais estabilizado, vivendo o puro do luxo. Isso é bacana. E isso te simpatiza, cara, porque foi o que vocês comentaram. Pô, é um personagem babaca, não é um cara bom em momento nenhum, mas você vê essa conquista, é curioso, saca? Você fala, mano, será que isso vai dar certo? Né? Uma hora esse cara vai cair, não vai? Não é a lei da vida? Quem faz errado, uma hora tem que cair. Aí você fica curioso e fica dando corda. Até onde ele vai? O que será que vai acontecer agora? Será que ele vai se dar bem? Ele fez tudo de errado e vai se dar bem? O filme consegue, cara, ir dando corda pra você e você vai seguindo ali. É bem bacana.
E é um filme longo, cara. É um filme longo, quase 3 horas, E passa assim, ó, ligeiro, cara. E aí, é aquela coisa, né, John? Tony Montana chegou onde queria. E a gente também quer chegar. Obviamente, não igual ao Tony Montana cometendo irregularidade. Mas a gente quer chegar também, né? Quer que o nosso canal cresça e tudo mais. E qual é a forma da gente crescer na legalidade, meus amigos? Comprando as coisas que a gente vende, né? Um pó branco que temos, que é um leite em pó, para você colocar no seu açaí. Calma, gente, é brincadeira, não é aquilo que vocês estão pensando, é leite em pó, não é brincadeira. Sabe o que vocês fazem? É só assinar o Castback Gold, porque aí vocês vão poder falar com a gente num grupo especialíssimo e vocês vão poder falar se vocês concordam ou não com essa história do maneirismo do Al Pacino. Será? Então, se você, a partir de R$5 no catarse.me/castback, você vai entrar num grupo especial, onde a gente vai trocar mais ideias sobre esse filme, a gente vai continuar o episódio por lá. Não é isso? Tá aqui o QR Code na tela, muito fácil para você conseguir, sem contar que agora já está rolando, já tivemos alguns episódios e temos os filmes, né, que são, não é que votado não, tá? Não é votado, você escolhe. Exato. Você é um Castbacker Gold, você está lá, você vai falar, pô, quero falar sobre Street Fighter, tá vendo? Você vai poder, nem eu posso, mas eu tenho que esperar o meu aniversário, eu tenho que esperar um ano, tá? Agora, você não. Se você escolher, a gente fala amanhã, cara. Exatamente, você com R$5, tá? Você entra nesse grupo VIPaço aí, que você vai continuar o episódio com a gente, e você ainda vai poder fazer a gente falar sobre Street Fighter ou qualquer outro filme que você queira, né? Pelo amor de Deus, enfim. Até um outro filme do Al Pacino aí, né? Exato, até o Todo Mundo Tem a Gêmea que merece. Se você falar lá que quer, a gente vai fazer, né? Favor, inclusive, tá valendo um filme bom, galera? Tá valendo um filme bom também? Olha só, por enquanto, tristeza. Enquanto a gente falou de 500 dias com ela, empoeirados da locadora, tá maluco. Já foram 3 filmes já, né? Então, vai ter um próximo aí já escolhido, que é um filmaço de um diretor altamente renomado, que o nome dele já foi tocado aqui no episódio. Né? Vai rolar. Só vou dizer, é o meu filme favorito desse diretor. Não é o melhor filme dele, mas é o meu favorito. E futuramente a gente já vai trazer aí. Meio de maio ele vai rolar aqui no Cashback. Teve Gataca também já, né? É o Gataca. Gachaca. Isso. Escolhido pelo nosso sócio padrinho. Esse é Sérgio Luiz Minazzo. Fiel sócio torcedor. Esse já virou, né? Ele já era seu amigo, né, Rodrigo? Mas hoje em dia ele é amigo de nós todos agora. É, né? Isso. Ele é nosso pai. Ele era seu amigo, hoje em dia é nosso pai, né? Nosso padrinho. Então é parceiraço aí, financeiro, de audiência, de amizade, pô. Sim, baita de um amigo nosso aí. Uma grande pessoa. Uma grande pessoa. Tenho muito estima. Então, ó. Ouviu o aniversariante, tá? É o desejo dele, ele me falou aqui no ponto. Assina o Cashback. Faz um pix pro Rodrigo, cashback@gmail.com. E ele vai comprar o pó branco mesmo, que ele tem criança aí que precisa desse pó branco mágico aí, que é leite, rapaz. Pó branco, ajuda aí. O Nan, com toda certeza. O Conan falta chegar no Cashback. Quanto é que tá custando uma lata de Nan, Rodrigo? Só pra eu ter noção, porque na minha época era R$45. A Lavínia, ela usa o Supreme. Então é mais de R$100 aí. Era R$45 há 12 anos. 115, alguma coisa assim. Era 45, já tá 115, meu Deus do céu. Entre 118 a 110, essa é a média. É ou não, hoje em dia. Pra não dizer o contrário. Ai, meu Deus. Sabe que eu fiquei só em um mesmo. Faz mais um. Faz mais um. Say hello to my little friend! Voltando pro filme, cara, realmente essa curva que o filme dá, essa estabilizada que o filme dá, que é por volta... não é nem no final do filme ainda, né? Você vê que tem um longo pedaço quando ele finalmente se estabiliza ali. É muito boa, é muito boa. E você comentou um negócio, Edu, que eu achei interessante, que eu não tinha reparado. Realmente, é um filme muito longo, mas eu não senti. Eu não sei se é porque é uma história muito bem contadinha, que você fica ali preso muito na tela. Montado. Exatamente, você não sente aquela carga 3 horas de filme. Foda. Entendeu? E é uma trilha sonora que parece que você tá escutando numa rádio, saca? Tudo ali, cara, muito bem feitinho. Muito a rádio do GTA, John. A rádio do GTA, total rádio do GTA. Cara, eles se inspiraram, Grand Theft Auto total, GTA total inspirado nisso aqui, cara.
total inspirado. Porque é um monte de coisa errada, né? GTA também não foi uma franquia que Sim. nunca foi disposto a ensinar o certo. Sempre foi a mostrar os caminhos errados da vida, aí o que o ser humano pode fazer. E eles total se inspiraram aqui, essa coisa do imigrante, da ilegalidade ali, toda essa bagunça que pode ser feita na terra da oportunidade, né, que é os Estados Unidos. Eles mostraram isso muito bem e veio daqui, cara. É uma junção maravilhosa. Mas qual é o grande passo para a derrocada do Tony Montana? O principal passo, a mudança de banqueiro. Quando ele muda de banco, cara, acaba. Porque ele tinha aquele cara que tava cobrando 10%, ele começou a encrencar. Aí o Manny dá a solução pra ele. Não, vamos lá naquele judeu e tal. Aí ele fala o nome do judeu, que eu não me recordo o nome, do outro banco e tal. Eles mudam de banco. Aí o banqueiro tinha uma boa relação com a polícia e tal, denuncia, e aí a coisa começa a ir pro saco. Aí você já entra o Frank Lopes, ele começa a bater de frente com o Frank Lopes, querer roubar a mulher do cara, né? Aí tem aquele atentado lá no Babilônia. Né, que é muito bem feita também aquela cena lá, cara, daquele tiroteio e tal, pô, muito legal. E que, inclusive, o filme de 32, a cena não é inspirada, não tem a cena do Babilônia, mas tem a cena do tiroteio. Ele tava de 32, ele tava indo visitar a irmã, tem aquela cena do tiroteio, mas o que é exatamente igual ao filme de 32 e de 83? Aquela cena que eles vão lá na concessionária do Frank Lopes, e aí ele pede pro comparsa dele, fala, ó, 3 horas da tarde, você faz uma ligação lá dizendo que Tony Montana está vivo, né, como se fosse o cara que ele contratou para matar. E aí ele dá aquela desconversada, aí o Tony percebe que quem mandou matar foi exatamente o Frank. E aí, cara, é exatamente igual a cena lá, inclusive o pai do Anthony Perkins, que é o personagem, ele fala as mesmas coisas. Não, você pode ficar com a minha mulher, não sei o que e tal, se ajoelha e tudo mais. É igualzinho, cara, do filme de 32 e do filme de 83. Eu achei isso curioso, apesar dos filmes serem completamente diferentes, né? O filme lá é mais por uma pegada do noir, né? Aqui já é extravagância, cor o tempo inteiro explodindo na tela, mas essa cena ele casa muito bem nos dois filmes. Achei isso bem interessante. Esse tiroteio aí deu merda, cara, porque pesquisando sobre o filme, o Al Pacino queimou a mão com uma arma, porque ela fica soltando esse fechinho, aí ele foi se empolgar ali e tal, pegou pelo cano da arma. Cabacice grande também, né? Nossa, pegou pelo cano da arma ali, né? e queimou a mão, cara. Ele deu uma queimada na mão, teve que parar um tempo as gravações, inclusive, pouco tempo, mas parou um tempo pra ele poder recuperar aí essa mão queimada, cara. Mas realmente é bacana ver essa transição, né, do banqueiro e essa derrocada que vai acontecendo, porque você vê que as coisas começam a perder o sabor. Aí, meu amigo, aí é ladeira abaixo. Você vê que ele já não sente mais prazer. Aquela cena do Babilônia. E assim, tudo se conclui, né, não querendo apressar, a gente pode conversar bastante ainda sobre o filme, mas tudo se conclui na pose que ele tá no final do filme, naquela torre aquela montanha de cocaína que ele faz, que ele tá, tipo, completamente estirado na cadeira, assim, sabe? Com os ombros pra cima, desgostoso da vida, olhando pra baixo. Outro Tony ali. O pessoal tá falando e ele tá, tipo, cagando, falando, não, beleza, faz o que você quiser. Entendeu? Porque você vê que ele perdeu o sabor já de tudo ali, cara. E ele morreu quando matou o Manny. Matou o Manny, cara, ele morreu. E é muito louco, né? Porque muitas pessoas comentam isso, né? Que às vezes quando você chega onde você quer, você precisa ter um novo estímulo, né? Porque a grande lance da coisa é a jornada, né? É você estar ali, a motivação e tal. Você vê, ele já chegou onde ele queria, já não tinha nem mais para onde ir ali, né? E aí ele já não tinha nem o amigo dele que ele mesmo acabou. Então o cara já tava ali, né? E aí, Rodrigo, a cena também do assassinato do Manny, que lá o nome do personagem é Rinaldi, não é Manny, é outro nome, mas é igualzinho também a cena. Ele chega lá no apartamento, lá, no caso aqui é uma mansão, né? No outro lá era um apartamento, mata o Manny e aí a irmã fala exatamente aquela coisa ali pra ele. A gente ia fazer uma surpresa pra você, a gente se casou ontem, ia fazer uma surpresa pra você. Faz exatamente igual. São duas cenas do filme de 32 que são exatamente iguais no filme de 83, além da fatídica frase lá também. Não tem a frase da metralhadora, mas tem lá, né, que inclusive tá no neon lá na casa também, lá, a frase lá do mundo é seu.
Caramba, E aí muito tem o igual, tiroteio né? final, que é, talvez quem nunca viu o filme, essa cena a pessoa conhece, né? Que, putz, o Tarantino olha aquilo ali e tem orgasmos, né? É verdade. Tarantino referencia isso aí em todo o filme dele, quando é possível, né? Porque assim como o De Palma também gosta de referenciar lá nos Intocáveis, que eu tenho certeza um dia a gente vai trazer aqui a cena lá da escadaria, que é totalmente encoraçado Potemkin, né? O filme do Eisenstein, né? O Brian De Palma gosta de pegar cenas de outros filmes e jogar, é um baita de um cinéfilo, né? O Tarantino também é outro também que adora violência, muito sangue, e aqui, cara, né? Pra quem é novo aí vai olhar aquilo ali e vai falar, caraca, é muito Tarantino, mas não, cara, aprendeu com o mestre lá. Foi antes, né? Essa cena é fantástica, cara, meu Deus do céu. Demais, demais. Essa cena, o cara E já tá ele ali se sente um super-herói, né? tacando o Ele F, tá né? tomando tiro e tá numa adrenalina tão grande, Rodrigo, que ele tá tomando tiro e ele continua, cara. Ele vai sacudindo assim e tal, só quando não tem jeito, quando o cara dá um balaço por trás ali, que não tem jeito, mas ele consegue resistir bem, cara, na adrenalina. É o cara que tá sempre tem na mais nada a adrenalina, né? Não tem mais nada a perder. É um cara que sempre foi assim. Ele nunca teve assim, as consequências dos atos dele. É um cara que nunca mediu sobre isso. Né? Tanto que, tipo assim, lá no comecinho, quando o cara tá lá com a serra elétrica, vou cortar seu amigo. Ele, beleza. E ia matar ele também, beleza. Ele ia... Dani, você mata então, tal, sabe? O cara, né, não tem medo, quer pegar a mulher do chefe dele, né? Então é um cara que já não tem muito. E aí Expressa o que ele poderia... autoridade. Exato, vai lá, mata o próprio amigo. É o cara que poderia ter algo legal, né? Que acho que cai na real dele, puxa, de repente, era melhor que minha irmã, né? Tivesse ali, eu tô perto, que tá perto dele ali, é um amigo dele, de certa forma ainda, né? Menos pior do que qualquer outro cara, né? Então, assim, o cara fala, putz, o que eu tô fazendo? O que eu fiz? E ele já tem essa pegada meio de, né, inconsequência. Então, ali, quando já tá perdido mesmo, vou nessa, vamos ver. Dane-se, é pra acabar mesmo, então eu vou acabar. Esse é o cara que caiu de pé, né? É o que dizem. E tu vê que ele se arrepende de ter matado o Manny, ele fala isso com a irmã, né? Eu amo o Manny e tal, não sei o quê. Você vê que ele tá arrependido, você vê que ele fez merda, cara. Uma merda gigante. E outra merda que ele fez também, além da coisa de ter mudado de banqueiro, foi ter matado o policial, meu amigo. Ali acabou, cara. Você matou o policial, aí, cara, a polícia aí vem tudo em cima, cara. Vem os traficantes, vem policial, aí se mete com o Sosa, que era um cara muito, muito, muito mais poderoso do que ele. Entendeu? Então aí não tinha como. Mais safo, né? Mais sagaz. Sim. Não tinha como. Eles fazem uma referência, Rodrigo, eu não sei se é por causa disso, mas eu fiquei com a impressão que sim, quando eles estão lá no Babilônia, a primeira vez, o personagem de Robert Lodge, aí ele comenta, os irmãos não sei o que e tal, irmãos Félix, eu acho, uma coisa assim. Não parece que é uma referência aos irmãos Orejuela, cara, da Colômbia? Né? Que os mega traficantes de Cali, né? Parece que é uma referência ali, porque naquela época ali, final dos anos 70, início dos 80, o cartel de Cali estava despontando ali também na Colômbia. Eles falam muito Irmãos Dias, né? Então parece que é uma referência aos Orejuela, né? Pelo menos não, com toda certeza. Com toda certeza tem essa referência aí, cara. E a segunda temporada de Narcos aí, pra quem não entendeu quem são os Orejuela, na segunda temporada de Narcos tem bastante lá. Você vê a ascensão deles e a derrocada do Pablo Escobar, né? Isso aí. É isso. Maravilha, então, galera. É isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Acho que não, acho que a gente... né? Baita filme, né, cara? Vamos falar um pouquinho mais do Al Pacino, vamos lá. O Al Pacino... Não é como se nós tivéssemos um episódio só sobre o Al Pacino. Vamos falar mais sobre ele. Tem, né? O corte de cabelo dele nesse filme tá muito legal. Com toda certeza. Vamos chamar a Dani pra falar de corte de cabelo do Pacino. Né? No filme que ele tá mais bonito, acho que aqui é Ponto Pacífico, é no Sérpico. Né? No Sérpico. Barbão e cabelão. Aquele barbão ali, bonitão. Mas aqui ele tá mais bem vestido. Aqui ele tá de alfaiataria, ali, old money. Pá. Traje fino, né? A parada. Agora é engraçado que as pessoas acham que o Robert De Niro é baixinho igual ao Pacino. Não é. O Robert De Niro tem 1,75m. Ele tem 1,75m. Nossa, a altura... ele não é nada baixinho, então. Não é alto, mas é uma estatura mediana pra... A estatura mediana é um pouquinho mais, né? Um pouquinho além da estatura mediana. Mas parece, né, pelo jeito... Né, que é filmado ali também, parece que o De Niro tem a mesma altura do Al Pacino, mas não.
De Niro é mais alto. Tanto que quando você vê fotos, né, fora de set, dos dois ali, você vê que o Al Pacino bate quase no ombro ali do De Niro. É bem mais baixo. É isso aí. Isso. Se juntar De Niro, então a gente vai embora falando, né, cara? Porque é Não, só aí atorzaço, né? Ah, Esse cara pronto. não tem meio termo na carreira, não, cara. Muito bom. Até em filme ruim os caras estão bem. Quem sabe um dia a gente fala de Cada Um Tem a Gêmea que Merece. Tá faltando o Adam Sandler nesse cashback e aí de quebra a gente ainda fala um pouquinho mais do Al Pacino. Foram 2 filmes, né? Tivemos 2 filmes do Adam Sandler. Tivemos Teve gente, o Clique. Clique Como se fosse a primeira vez. como se fosse a primeira vez, olha aí. Tá Que fez, faltando- como se fosse a primeira vez, fez um sucesso Foi. bem bom. grande. O Clique foi bem, mas o Como Se Fosse a Primeira Vez foi Foi um melhor. baita no Muito sucesso nosso. Foi hit do cashback. Foi mesmo. Maravilha. Isso. Então é isso, galera. Lembrando que todo dia, agora, de segunda a sexta, tem vídeo novo no canal do Cashback. O Edu está com este compromisso e mandando muito bem, fazendo vídeo review aí de Muito legal. grandes filmes, exatamente. É quase uma... Você vai entrar no Muito catálogo grande. do Cashback, é quase uma locadora ali. Você escolhe o filme, aí você vai lá, assiste o filme que você escolheu o vídeo, e aí depois você assiste o vídeo ali detalhando. O Edu sempre traz Exatamente. curiosidade, faz um review muito bacana. Ou então você assiste na hora do almoço ali do trabalho e tal. Maravilhoso. E toda quarta-feira nós temos o Cashback Hype. Exatamente. Toda quarta-feira nós temos o Cashback Hype aqui com o filme destrinchando um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Nas nossas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, todas essas outras, quinta-feira, 5 horas da tarde. Tá lá um pouquinho mais cedo, na verdade, mas 5 horas é certeza que tá lá para você ouvir esse mesmo episódio que você tá ouvindo, assistindo aqui no YouTube. Inclusive um abraço para nossa galera da plataforma do áudio aí. Um beijão para todos vocês e a gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente vai trazer filme lançamento, tá bom? Vai ser bem bacana. A gente espera vocês lá. Valeu, galera. Tchau, Edu. Tchau, Rodrigo. Valeu. Tamo junto, valeu, é isso. Feliz aniversário, Rodrigo. Feliz aniversário. Valeu. Feliz aniversário ao Patino. Olha aí. Um beijo. É verdade. Deixa o like, amigo Alpatino. íntimo. É tudo nosso, dia 25/4 é tudo nosso, olha aí. Deixa o like, Alpatino. Valeu.